Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e hoje nós estamos aqui para falar de 1 Coríntios 13, particularmente um texto onde eu me encontro muito, onde eu amo muito. Eu aprecio demais esse texto, pois ele fala de um tema onde todos nós amamos, todo cristão ama, que é o amor. E por que é que nós amamos tanto esse texto específico de 1 Coríntios? Primeiro porque ele nos ensina demais sobre o que é ser cristão, qual é a essência do cristão, que é o amor. E segundo lugar, porque Deus é o amor. É um texto que fala da essência do nosso Deus. Não tem como não amar um texto que fala sobre a essência daquele que nos criou, daquele que está em nós. Portanto, a nossa essência também deve ser esse amor. Vamos orar para que o Senhor fale conosco através desse ensinamento? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos na sua, Senhor, sabedoria neste momento. Nós queremos te pedir, Senhor, a sua sabedoria sobre a nossa vida. Que o seu Espírito Santo de Deus venha trazer revelação, Senhor, da sua palavra, Senhor, a nós. É um texto que parece tão simples de leitura, mas com, Senhor, significados tão profundos em ti, Senhor. Fala conosco, prepara, Senhor, o nosso coração para ser como a terra fértil que recebe a semente da palavra e não perde, Senhor Deus, com o passar do tempo, mas que seja uma palavra, Senhor, que caia como semente nesta terra boa do nosso coração e além de permanecer, cresça e dê fruto. Em nome de Jesus nós oramos, te louvamos e te engrandecemos. Amém. Amém. Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí comigo e vamos começar a ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Acho muito interessante onde ele diz que ele está mostrando para nós um caminho e logo em seguida ele começa a falar a respeito do amor. O amor, ele não é um sentimento, ele é um caminho pelo qual nós devemos andar, pelo qual nós devemos trilhar, né? Cristo é o caminho, o amor é o caminho, porque o próprio Deus é o amor. Essa semelhança, quando se fala de caminho, não é à toa, não é uma palavra lançada ao vento, colocada na escritura de qualquer maneira. Não, anteriormente aqui no capítulo anterior, aonde vocês viram a palavra de ontem, vocês viram falando sobre a questão da unidade, da diversidade da unidade do corpo, aonde um é pé, outro é mão, estava falando a respeito dos dons, e aí ele passa de falar disso, inicia a falar sobre o amor, e amanhã, no capítulo 14, ele continua falando sobre o dom de profecia, dom de língua. Então, antes dele aprofundar nos outros dons, ele para explicar profundamente o que é o amor. Isso mostra para mim e para você a necessidade que nós temos de compreender verdadeiramente este capítulo. Não é um capítulo onde a gente só vai usar ele em casamentos. Não é um capítulo onde eu vou usar ele somente dentro do âmbito conjugal, né? Não! Minha vida, ela precisa andar no caminho de amor em tudo que eu faço, com todos os quais eu me relaciono, seja no meu ministério, seja no Mulheres de Joelhos, onde nós nos relacionamos com outras mulheres, seja com os nossos filhos, com o cônjuge, com família, né, os nossos familiares, aonde quer que seja, no seu trabalho, na sua faculdade. Nós precisamos entender que o caminho que nós temos que trilhar é o amor. Porque o amor, ele é uma decisão. Ele não é um sentimento, né? O Senhor, não, o nosso Deus, ele não é um sentimento. Então, se ele é amor, ele não pode ser um sentimento, porque o sentimento, ele não fala sobre Deus, sobre a essência de Deus. O sentimento nós sentimos na nossa alma. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu decido amar a outra pessoa. Eu decidi amar o meu esposo, entregar a minha vida para ele, passar a minha vida com ele, assim como eu decidi por amor ao Senhor. Eu decidi amá-lo independente de circunstâncias.
Eu decidi amá-lo independente do que está acontecendo na minha volta. Existe um louvor que nós cantamos que diz: se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus e de ser amor quando as coisas estão me faltando, ou quando não está indo tudo da maneira como eu espero. Então, quando nós falamos sobre o amor, é algo muito mais profundo, não é superficial, não é raso. O amor, ele é sacrificial, e é por isso que o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer no lugar de nós que somos meros mortais, tão errantes nessa terra. Isso é amor. Isso é amor. E nós falamos a respeito do 1 Coríntios 13 como um amor ágape. Quando nós vamos falar de amor no português, amor é amor. Mas quando nós vamos para a língua original aqui, que é o grego, koiné, nós vamos falar de alguns tipos de amor. Nós vemos o amor filéu, nós vemos o amor eros, nós vemos o amor storge, e aí nós temos o amor ágape. Então, o amor eros, por exemplo, é o amor sexual entre homem e mulher. Nós temos o amor filéu, nós temos o amor storge. O storge, se eu não me engano, é o amor de amigos, e o filéu de família. E nós temos o amor ágape, que é o amor sacrificial. É o amor que Cristo teve por nós. É o amor que nós temos do Senhor em nós, né? E é uma ordenança do Senhor que nós amemos ao outro. Porque se o Senhor é amor, se o Espírito Santo é Deus e ele tem amor nele e ele mora em mim, o que nós podemos esperar dos cristãos? Amor. Amor ao próximo. É o amor que faz algo sem esperar nada em troca. Amém? Então, a gente entendendo este panorama sobre o amor, vamos ler aqui. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens, ou seja, ainda que eu seja poliglota, que eu fale todas as línguas, que eu consiga me relacionar com todo mundo, e mais, que eu fale a língua dos anjos, que é um milagre, porque ninguém tem aula para falar a língua dos anjos, ninguém é ensinado, não existe um curso, ela vem diretamente do Espírito para nós. Mas ainda que eu fale todas as línguas, incluindo a milagrosa dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Ou seja, eu só estou fazendo barulho. Quando nós falamos em línguas, nós estamos fazendo barulho. Às vezes você vai ver uma igreja, muitas pessoas unidas, falando em línguas, e é aquela barulheira porque está todo mundo falando. Se ali não tiver amor, é só barulho. Olha só. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que é o dom de falar coisas que ainda vão acontecer, né? E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso ter todos os revelamentos possíveis do Senhor na minha vida. Eu posso conhecer todo o futuro, não só meu, mas até dos outros, que a profecia, o dom de profecia geralmente é usado para o outro. Mas eu posso ter tudo isso e eu ainda posso ter uma fé tão grande que eu vou dar ordem a um monte, sai daqui e vai para lá, ele pode até me obedecer. Mas qual é a minha motivação? É o amor? Ou é talvez eu me aparecer, eu ganhar likes, eu ganhar seguidores? Nós podemos analisar aqui que o amor, ele é como um prumo para nós. O amor, ele nos mantém fazendo algo com o propósito correto, que é amar. E eu não faço isso por nada de sentimento que vem através da minha alma, que talvez me coloque como centro. Quando eu tenho o amor, o centro continua sendo o Senhor, o outro, né? Eu amo o outro, e aquele que ama os pequeninos ama o Senhor. Quando eu amo o Senhor, eu amo os seus pequeninos. Quando eu coloco o amor no centro de todas as coisas, eu estou colocando no prumo todas as minhas atitudes, ainda que elas sejam boas. Toda atitude boa, ela pode ter uma motivação errada, mas quando o amor é o nosso prumo, a motivação está correta, está no alvo correto. Amém? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E é interessante a gente ler isso, porque quando a gente está falando aqui sobre entregar o amor para ser queimado, está falando sobre uma ideia de um altruísmo supremo.
Eu tô dando o meu próprio corpo, ou seja, eu estou até me comparando talvez com Cristo que entregou o seu corpo, mas será que eu tô fazendo isso com a motivação que Cristo fez, que era amar? Será que mesmo que eu tenha até chegar a este ponto de entregar o meu corpo, será que é por amor? O amor, ele vai ser o nosso prumo, volto a falar. O amor é paciente, é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe, às vezes nós temos um relacionamento até mesmo com o nosso esposo de tampar sol com a peneira, de passar a mão na cabeça. Às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, com amigas. Nós, no lugar de falarmos e confrontarmos com a verdade, nós achamos que estamos amando quando passamos a mão na cabeça. Isso não é amor. Na verdade, isso é o contrário de amor. Porque aqui na palavra vai nos ensinar que o amor, ele se alegra com a verdade. Ele se alegra com a verdade, não é com a injustiça. Quando você não fala a verdade, você está sendo injusto com aquela pessoa que você diz amar. O amor, ele transforma a gente muitas vezes numa lixa. O meu esposo, inclusive, às vezes me chama de lixa. A gente estava conversando outro dia com um casal de amigos e ele falou, ela é a minha lixa. Pode até parecer engraçado na hora para algumas pessoas, outras podem olhar e falar, será que a irmã Aline é difícil? Não, é porque eu amo meu esposo. Quando eu vejo que ele está fazendo algo que poderia talvez ser melhor, às vezes não é que é errado, mas poderia ser melhor, eu sou a primeira a falar isso para ele, porque eu o amo. Eu o amo. Então, eu não vou ter nenhum tipo de problema, não vou guardar nenhum tipo de rancor, não vou maltratar, não vou procurar os meus interesses, não vou me irar facilmente, mas eu vou confrontá-lo em amor, para mostrar para ele que existe talvez uma maneira melhor de resolver a mesma situação, ou uma maneira diferente. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele vai ser uma lixa, e suportar em amor não é suportar de eu suporto essa pessoa, não, é de ser suporte mesmo. Lembra antigamente, quem é das antigas da minha época aí vai lembrar aquele suporte de micro-ondas que a gente colocava na parede? Ele estava suportando o peso de carregar mesmo, de ajudar, de colocar nas costas. O amor, o verdadeiro amor, ele traz suporte para a vida do outro. Amém? O amor nunca perece, ele não acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Ou seja, quando eu era imaturo, eu pensava com imaturidade. Eu dava valor a algumas coisas que na minha maturidade eu não vou dar valor. Eu dou muito mais valor a fazer ao que eu tenho que fazer pela minha maturidade em amor, de entender que isso é amor, que essa atitude é amor, do que antigamente. Antigamente, eu fazia as coisas esperando aplauso. Quantas vezes, mulher de joelhos aqui no início, eu fazia as coisas esperando ter reconhecimento. Hoje não, eu faço porque eu amo. Tanto é que eu prego muitas vezes como lixa porque eu amo quem está ouvindo. Eu amo as vidas que o Senhor ama, independente de conhecê-las ou não. E a palavra que ele está nos dizendo que o que é imperfeito vai desaparecer. Ou seja, esses dons que nós usamos no mundo, eles vão desaparecer quando o que é perfeito vier, quando o que o céu vier. Lá não vai precisar de palavra de conhecimento, de profecia, mas lá nós vamos precisar de amor. Nós vamos precisar, como fala aqui, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Porque o amor, ele é a fonte. Eu vou precisar continuar tendo fé em Deus, porque eu estarei lá vivendo com Ele. Eu vou precisar continuar tendo esperança, que é o Senhor na minha vida, de estar ali com Ele. Vou. Aqui até tem na minha Bíblia, diz assim:
Mesmo na perfeição futura do reino, cristãos dependerão de Deus, que é a fé, e se concentrarão nele, que é a esperança, à medida que seu amor por ele é consumado. É isso que Paulo está nos falando aqui. Que o amor possa permanecer nas nossas vidas, que ele possa ser o meu prumo, que ele possa ser o seu prumo, que ele possa ser a verdadeira motivação por trás de tudo que nós fazemos para o Senhor, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus. Um beijo para vocês.